Fala! Aqui estamos num mais novo vídeo do canal, que tecnicamente seria a oitava aula, mas no caso aqui um vídeo de exercício, um mini projeto, mas é mais para exercício como um mini projeto. Aqui vou apresentar para vocês um exercício que vocês deverão fazer, tá bom? Eu vou falar aqui como você vai fazer. Eu vou falar aqui o enunciado do exercício. E também uma breve explicação assim para dar uma ajudada, porque eu acho que tá um pouco complexo. Mas tipo, eu não vou estar mostrando o código ou algo assim, não. Eu vou estar dizendo, ó, você pode organizar melhor dessa maneira, assim, etc, etc. Vou mostrar o enunciado e dar uma pequena ajudada. Aí, quando você vê o enunciado, tá, você anota o enunciado, vê a dica que eu dei e pausa o vídeo, sai do vídeo e vai fazer o exercício. Quando vocês terminarem, mesmo que você não consiga terminar, vocês voltam pro vídeo para ver. Se vocês conseguirem terminar, aí vocês voltam pro vídeo. Não. Se vocês conseguirem terminar, isso não significa que você não deve voltar pro vídeo, tá bom? Porque você termina lá, só que você pode ir pro vídeo e eu ter feito um código seja melhor. Ou eu posso dar alguma dica a mais ou algo assim, tá bom? Então, se você for lá fazer e conseguir fazer certo, parabéns. Se você não conseguir, não se preocupe. Eu já vi vídeos assim de exercício e vários deles eu não conseguia fazer. Então, se você não conseguir fazer isso aqui, ok, tá? É só você praticar mais, rever vídeos, procurar também, porque não é só meu canal que ensina JavaScript, obviamente. É isso. Então, o enunciado aqui vai ser: o que você deve fazer é que um script que tem uma quantidade de pontos. Como assim? Tem uma quantidade de pontos. Você põe uma variável que tem pontos, que começa com 0 pontos, uma variável chamada pontos. Aí também vai ter outra variável com o nome do jogador. Pode botar qualquer nome mesmo. Que isso aqui não vai. O nome do jogador não importa na lógica, tá? Isso é só para ficar um pouco mais flexível. Quando vocês verem minha resolução, ou vocês mesmos podem acabar fazendo isso, vocês vão entender. Que tenha também dois limites. Quer dizer, entre aspas, limites, é que podem ser ultrapassados, mas quando você passa deles, um estado muda. Primeiramente, uma constante que tem a quantidade de pontos que você conseguir, você vai ganhar, tá bom? E outra constante com a quantidade de pontos, se você tiver, você perde. Que no caso, a quantidade de pontos que você vai precisar para perder é 0. E a quantidade de pontos que você vai precisar para ganhar pode ser 80 ou 100. Então pode ser qualquer um desses dois. E basicamente o exercício é esse. Você vai ter que criar um script que tenha um sistema de pontos. Você, usando duas teclas do teclado, pode aumentar ou diminuir esses pontos. E se passar, se você conseguir uma certa quantidade de pontos, você vai ganhar, vai aparecer uma mensagem, o nome do jogador e você ganhou. E se você conseguir outra certa quantidade de pontos, que é 0, então não tem que ser 0, por favor, vai aparecer um print dizendo o nome do jogador, você perdeu. Ok? E quando digo duas teclas, é qualquer duas teclas. Então você pode a seta para cima para somar pontos e a seta para baixo para perder pontos, ok? Então é isso. Vou botar aqui para vocês verem. Então é isso, um script que
Não, vou botar não. Então é isso. Um script que tem um sistema de pontos, que vai ter duas teclas, você pode clicar. Uma tecla vai aumentar a quantidade de pontos, outra tecla vai diminuir. E se você conseguir uma certa quantidade de pontos, você ganha. Se você tiver zero quantidade de pontos, você perde. É basicamente só isso. E uma dica que eu vou dar pra vocês é: esse aqui vai usar bastante if, então. Vai usar bastante if. E vai precisar do process. Você vai precisar usar o process e também a função isActionPress. Quer dizer, a isActionJustPress, mas é quase igual, né? Mas tem que ter cuidado nisso. A isActionJustPress ou também a isActionPress, mas vai ficar um pouco menos. Vai ficar menos. O a isActionPress só vai ficar menos legal. É, então é isso. Pausa o vídeo, sai do vídeo e faça esse exercício. Anote o enunciado que eu falei e vá lá fazer. Quando você terminar, volte aqui pro vídeo que eu vou construir o código com vocês e vou construir código com vocês. E aí, bom, agora que você voltou pro vídeo, vou esperar que você tenha conseguido fazer. Se você não conseguiu fazer, tudo bem também. Mas agora vou estar aqui resolvendo esse exercício. Ó, primeiramente, fazer sem segredo. Vá um nome ou variável, confundir, uma variável chamada pontos, vai ter uma quantidade de pontos. Outra variável chamada jogador, tem o nome do jogador. Assim como eu disse. Então, isso aqui você acertou. Você com certeza acertou. Porque eu literalmente falei as variáveis que você tem que fazer. Até os valores. Quer dizer, os valores também. Agora também eu faço uma constante de pontos win. Win é ganhar em inglês. Que esse aqui é a quantidade de pontos que você precisa ter ou mais que isso para você ganhar. No caso aqui vai ser 80. E outra constante. E eu estou fazendo constante porque para esse valor não mudar de jeito nenhum. Tá? Pontos, underline, perder. A quantidade de pontos que você precisa para perder, que é zero. Agora, vamos começar pela parte que deve ter. Agora vamos começar pela parte que deve ter sido meio difícil para algumas pessoas. Que função, process, delta. Aqui dentro, vamos fazer toda a lógica. Ó, como eu disse, vai ter uma tecla para aumentar pontos, outra para diminuir pontos. E vai ter algo verificando, fazer algo verificando se a quantidade de pontos que eu tenho é igual ou maior à quantidade de pontos que eu preciso para ganhar, ou se é igual ou menor que a quantidade de pontos que eu preciso para perder. Então, se if input, vou entrar, is action just pressed, ou seja, é uma função que eu vou colocar um argumento aqui, que esse argumento vai ser uma tecla do teclado. E se eu clicar nele, esse aqui vai ficar verdadeiro e vai rodar o que vai estar dentro dele. No caso aqui, vou usar a tecla up, a seta para cima. Então, se eu clicar na seta para cima, no caso aqui, essa aqui vai ser a parte de somar. Então, vou fazer pontos mais 5. Não, mais 10, para errar. Só que aqui,
não tem nenhuma verificação. Não tá verificando se eu ganhei ou se eu perdi. O que eu faço? Aqui dentro. Ia fazer aqui dentro. Mas não seria muito bom porque eu teria que repetir o código no outro também. Então é isso. Se a sua pressionada for certo para cima, soma 10 pontos. Agora, elif, input, is, x, express. E agora vai ser o down, que é a seta para baixo. E vamos fazer a mesma coisa. E é basicamente a mesma coisa, só que em vez de eu somar, eu vou subtrair 10 pontos. Ok. Mas o que isso aqui, a única coisa que está fazendo é, se eu clicar seta para cima, soma pontos. Se eu clicar seta para baixo, subtrai pontos. Mas não tem uma verificação dizendo se eu tô ganhando, se eu ganhei ou se eu perdi. Como fazer essa verificação? Aqui em cima, você pode fazer tanto em cima, tanto embaixo. Acho que não muda muito, não. Mas acho que embaixo é melhor porque vai estar depois da toda a lógica. Que no caso são isso, né? Se a quantidade de pontos que eu tenho for maior ou igual à quantidade de pontos que eu preciso para ganhar, com o ponto min, que é 80, eu vou fazer um print que vai ter o nome do jogador, usar a variável jogador, vírgula, aspas aqui, venceu. Ou seja, o jogador venceu. O nome da variável jogador chama Clayton. Então, se eu conseguir 80 pontos mais, vai aparecer Clayton venceu. Ah, mas se eu perder? Bom, então, elif se a quantidade de pontos que eu tenho for menor ou igual à quantidade de pontos que eu preciso para perder, que é zero, aí vai ser o contrário. Você print jogador perdeu. Ou seja, isso aqui é basicamente só código. Então tem as variáveis. É aqui. Se eu clicar na seta para cima, soma 10 pontos na variável pontos. Se eu clicar na seta para baixo, subtrai 10 pontos da variável pontos. Se a quantidade de pontos que eu tenho for maior ou igual à quantidade de pontos que eu preciso para vencer, print a variável jogador, que vai exibir o valor dela, que é Clayton, venceu. E elif, se pontos for menor ou igual à quantidade de pontos que preciso para perder, que é zero, vai ter outro print dizendo jogador, no caso o Clayton, perdeu. Então, vamos testar isso aqui. Vamos rodar o código. E. Ok, lembrei. Agora eu percebi que eu fiz algo não muito interessante. Lembra que eu disse que se eu botasse aqui dentro, ia ter que repetir 2 vezes? Então, eu vou ter que fazer isso. Porque se eu colocar aqui o process que vai estar verificando isso aqui 60 vezes por segundo. Se eu tivesse, ou seja, isso aqui vai estar ficando, ó quantas vezes isso aqui aparece. Ok? Então, esse negócio aqui tem que estar dentro desses ifs, porque aí isso vai ser verificado em um único frame quando eu clicar, ok? Então, vou dar um Ctrl C aqui e botar dentro dois ifs aqui. Você sabe que alguns estão indentados errado, esse dentro certo aqui, assim, tira isso aqui que é inútil, e se tudo estiver certo, se eu rodar o código, você sabe que agora não está aparecendo várias vezes, vamos lá, certo para cima, tô com 10 pontos, certo? 20, 30, 40, 50, 60, 80. Cleiton venceu. Agora eu tô com 80 pontos, porque se tá aparecendo quanto vencer, eu tô com 80 pontos. Posso clicar de novo, eu ganho mais pontos ainda, ó. Cleiton venceu. Aí eu posso clicar abaixo
na seta para baixo. Eu tô clicando. Quando chegar a 0, olha aí, Cleiton perdeu. Bom, e esse é o exercício, um mini projeto aqui que eu fiz para vocês resolverem. Eu espero que vocês tenham conseguido resolver, tá bom? E é isso. Se inscreva no canal, deixe o like e até o próximo vídeo.